Vou fazer um vídeo mais genérico falando sobre como eram as relações entre portugueses e indígenas, ou melhor, entre europeus e indígenas, já que no século XVI, que é o primeiro século da colonização, não houve um contato exclusivo de portugueses e indígenas. Vários europeus estiveram aqui de diferentes nacionalidades, mas predominantemente os portugueses e os franceses. Mas isso, a presença francesa, a gente vai ver no futuro. Mas de qualquer forma, como foi essa relação entre portugueses e franceses e os indígenas? Como o português e o francês, como o europeu enxergava o índio, como o índio enxergava o europeu. Algumas curiosidades sobre isso. Então, primeira coisa, os indígenas chamavam os portugueses de perós e os franceses de mair. Primeiro, essa curiosidade. Bem, a visão que a gente tem, o que a gente sabe sobre como os indígenas viram os europeus, né? Não deixa de ser uma visão de segunda mão. Assim, é lógico que o que os europeus pensaram dos indígenas também é uma visão de segunda mão, mas no caso do índio ainda é mais complicado ainda, porque o índio não deixa fontes escritas, registros, a gente não tem assim, por exemplo, impressões de indígenas que eles escreveram num poema, ou numa crônica, ou num diário. Não há vestígio material indígena do século XVI. De forma que o que nós pensamos que os indígenas acharam dos europeus quando do primeiro contato, dos primeiros contatos naquele primeiro século, não deixa de ser uma visão do próprio europeu. Bem, de qualquer forma, a gente pode resumir a coisa assim. Se um determinado grupo europeu aportava aqui nas terras onde hoje é o Brasil e mantinha uma relação amistosa com os indígenas, então os indígenas iam ter uma relação de amizade, certo? Se era uma relação de hostilidade, então os indígenas iriam considerá-los como inimigos. Basicamente, girava em torno dessa, vamos dizer assim, dessas duas coisas. Relação amistosa são amigos. Relação hostil são inimigos. Tá. Que mais? Quanto mais... Tá, isso aqui é interessante. Porém, o europeu vai enxergar o índio de forma variada, né? Não existe o índio. Existe um monte de tribos, de aldeias diferentes, às vezes com costumes diferentes. Então, veja, quanto mais próxima da visão de mundo europeu estivessem os hábitos de um determinado grupo indígena, mais os portugueses iam se identificar. E quanto mais distantes os hábitos dos indígenas estivessem da visão de mundo, da mentalidade dos europeus, mais eles iam se afastar. Ou vamos colocar de outra forma. De um extremo a outro, o que acontecia? O primeiro extremo é o seguinte: o europeu considera o índio como um bom selvagem, como um ser ingênuo, como um ser puro, como uma folha em branca, uma folha em branco, aquele ser que vive no paraíso, né, nessas terras idílicas, intocadas da América. Essa era a visão de um extremo. E no outro extremo, qual era a visão? Era a visão de que o índio era uma besta selvagem, um animal do mato, que praticava canibalismo. Então, obviamente, né, nesse espectro, de um extremo ao outro, tem várias visões possíveis. Mas daí você já tem uma ideia de como podia variar a impressão dos europeus diante dos indígenas. Diante de uma tribo feroz, guerreira, que não mantinha nenhum tipo de relação amistosa com os europeus, que matava seus inimigos para praticar canibalismo mesmo, para se alimentar da carne. Esses índios são animais. Na visão dos europeus do século XVI, são bestas feras.
E aquele índio que Caminha encontrou aqui, quando ele chegou, aquele índio amistoso, ingênuo, que não tem vergonha do seu corpo, que nem se cobre, eles iam considerar como seres quase angélicos, tá? Então tinha todo esse entre esses dois extremos existem centenas de possíveis relações distintas. Beleza. Já no final do século XVI, na década de 80 do século XVI, 1580 alguma coisa, o Gabriel Soares Moreno, que era um senhor de engenho, vai escrever um tratado, uma crônica sobre o Brasil. E ele vai escrever uma coisa muito curiosa. Ele vai dizer o seguinte: isso aqui virou até assim, né? Muita gente já ouviu essa expressão, tá? Na maioria dos livros vem como curiosidade. Ele disse o seguinte, se referindo aos índios: a língua deste gentil todo pela costa é uma. Carece de 3 letras, não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E desta maneira vivem sem justiça e desordenadamente. Então, o Gabriel Soares de Souza, ele diz o seguinte: esse povo indígena de toda a costa do Brasil, eles não têm fé, eles não têm lei e eles não têm rei. Ou seja, a religião deles, eles não têm religião. A lei deles, não existe lei, a lei deles no máximo é uma série de costumes estabelecidos oralmente e que eles aceitavam por hábito. E não tinha um rei, não tinha um soberano, não havia essa figura do rei entre os indígenas que viviam nas terras onde hoje é o Brasil. E o Gabriel Soares Moreno, ele faz um relato onde a gente pode identificar como os europeus viam de forma diferenciada cada grupo indígena, de acordo com as suas práticas. Então veja, por exemplo, ele fala que os tupiniquins eram pacíficos e fiéis aos portugueses. Quando ele se refere aos aimorés, ele vai dizer que são inimigos violentos, traiçoeiros. Quando ele fala dos goitacazes, ele vai falar a mesma coisa, vai falar que são cruéis. Então, assim, a visão do português, do europeu em geral, existem também documentos de pelo menos 2 franceses que estiveram no Brasil, o André Tevet e o Jean Delery. Depois a gente vai falar desses documentos. Então, a visão do europeu para com o indígena variava muitíssimo, dependendo das práticas, né, dos costumes daquela determinada tribo que eles estavam mantendo contato. Eu me confundi, tá? Essa citação dizendo que eles não têm fé, nem lei, nem rei, é do Pero de Magalhães Gandavo, que é um outro português que vivia no Brasil no final do século XVI. E essa classificação, os tupiniquins são fiéis, os goitacazes são cruéis, essa já é do Gabriel Soares de Souza. Beleza? Uma outra coisa, por último, é o seguinte: os portugueses não conseguiam entender como os índios não tinham o costume, o hábito de acumular riquezas. Isso impressionou muitos portugueses e a gente pode entender facilmente por quê. Então, os indígenas não tinham essa relação com os bens materiais. Não sei porquê, talvez porque os índios vivessem, tudo que eles precisavam, eles tinham em abundância na natureza, e eles ainda não tinham desenvolvido, digamos assim, uma relação econômica que justificasse o acúmulo de riquezas. Por quê? Até porque, para que você vai acumular uma coisa que você tem de sobra? Né? Então aqui tinha terra, aqui tinha animais, aqui tinha espaço sobrando. Não fazia sentido você querer acumular aquilo, já que aquilo já estava ali disponível fartamente na natureza para você. Isso é apenas uma hipótese que eu estou sugerindo aqui agora, mas que causou espanto, perplexidade nos europeus, o fato dos índios não terem essa preocupação de acumular riquezas causou. Beleza, pessoal? É isso. Um abraço para vocês.